Olá a todos, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Fabrício Alcântara-Steinmetz, sou profissional de educação física, pós-graduando em fisiologia do exercício e surfista de alma. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao Sebastian pela oportunidade e pelo convite de participar da primeira edição do SYR26 e espero que a gente consiga ter uma troca muito legal. E eu fico muito feliz e muito honrado em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e um pouco do meu trabalho com o mundo do surf e para surfistas, tanto amadores, entusiastas do esporte, quanto surfistas profissionais também. Gostaria de começar essa palestra falando um pouco sobre mim e como que eu cheguei até hoje em dia, né? Eu vou fazer 23 anos agora, dia 12 de julho, e nem sempre eu fui do surf. Eu comecei a surfar depois que eu voltei da Alemanha. Eu morei um tempo por lá. Eu era criança na época, meu pai é da Alemanha, e todos os meus amigos eles surfavam. E eu nunca tive tanta vontade, assim, tanta curiosidade. Sempre fui do esporte, futebol, basquete, natação, enfim, tênis. E aí depois disso a gente resolveu voltar da Alemanha pro Brasil, porque a gente não conseguiu se adaptar muito bem. E aí eu falei, não, eu quero fazer algo diferente. E foi aí onde entrou o surf. Eu tinha na época 17 anos de idade e eu lembro a primeira vez que eu peguei E eu lembro a primeira vez que eu subi em cima da prancha. Foi muito engraçado, porque eu sempre tive facilidade no esporte. E a gente tava com os amigos brincando ali na beira, meu amigo tava com uma pranchinha. E eu falei, pô, deixa eu tentar pegar uma onda aí, vai. Deve ser super fácil. E aí, quando eu subi em cima da prancha, eu levei o maior caldo, caí com tudo, machuquei ainda minhas costas na água. Desde aquele dia eu falei, não, eu quero agora aprender a dominar esse esporte como eu consegui dominar todos os outros. E foi aí que eu fui me apaixonando, porque o surf ele é totalmente diferente de todos os outros esportes. Você depende da natureza. E esportes que dependem da natureza, primeiro que são poucos os esportes. E segundo, que você fica totalmente vulnerável à natureza. Então esses esportes, eles requerem muito acompanhamento de perto e muita paciência muitas das vezes. Nem sempre a natureza vai ser tão generosa com a gente, nos dando boas oportunidades todo dia, né? Afinal não teria nem graça. Hoje eu sou formado em educação física, eu sou profissional de educação física. Estou finalizando agora minha pós-graduação em fisiologia do exercício, finalizo daqui 2 meses, na Universidade de Santa Cecília. Fui formado lá também pela FEFESP. Eu falei, eu sempre gostei de esporte, por que não entrar na educação física? E na minha visão eu tinha uma visão muito pequena. Educação física, virar personal trainer, sei lá, fazer alguma coisa de futebol. Então eu decidi, mergulhei de cabeça e aí eu comecei a ver que era muito mais do que apenas isso. Tinha um leque absurdo de possibilidades que você poderia trabalhar dentro do mundo da educação física. O que bastava era você sair um pouquinho da bolha, olhar com outros olhos e enxergar essas possibilidades. E foi nesse meio tempo que eu recebi uma oportunidade para fazer um estágio numa escolinha de surf aqui em Santos, a Santos Surf Experience. E lá abriu minhas portas, né? Eu não sabia nada sobre educar um surfista, então eu tinha uma base, eu não sabia como ensinar um surfista a subir, eu não sabia como ensinar o surfista a pegar a parede, eu não sabia ensinar o surfista a fazer uma manobra, um cutback, uma batida, uma rasgada, mas eu fui. Esse foi o mais importante. Eu fui. Recebi todo o apoio do pessoal lá da escolinha e aos poucos eu fui desenvolvendo um senso crítico, mas para mim não era o bastante. Para mim não era o suficiente. Eu ficava muito desconfortável porque eu acabava estando no mesmo nível que vários alunos. Eu ainda estava dominando meu drop, eu ainda já surfava de pranchinha na época, mas eu ainda estava dominando minha aceleração, meu cutback. Eu não tinha aquele surf fluido, aquele surf que passava aquela confiança para o aluno. Então eu falei, bom, para eu poder ensinar uma coisa, eu preciso saber fazer essa coisa o melhor possível, da melhor maneira possível. Eu preciso masterizar isso. Então eu passei a estudar muito a fundo o mundo do surf. Passei a entender os movimentos, visualizar os movimentos, levei muito como referência o treinamento que o Pedro Souza realiza com o CT de surf aqui em Santos, com os atletas profissionais, Ed Groja, Marcos Correia, Júlia Santos, João Arthur. E eu achei muito interessante. E eu passei a aplicar em mim mesmo, que é o quê? O treinamento neuromotor, né? Ou seja, o treinamento de simulação plástica do movimento do surf, de imaginação,
para estimular a neuroplasticidade cerebral, as novas sinapses, refinar o controle motor, a memória motora, fazendo fora da água, simulando o mesmo gesto, para que depois, quando você fosse para a água, você entendesse muito melhor a biomecânica do movimento, a aplicação das suas forças, o movimento em si, o tempo do movimento. Então, isso foi um detalhe muito importante que eu comecei a praticar e que aos poucos eu fui desenvolvendo no meu surf e aí sim comecei a alavancar minha evolução. Eu comecei a passar totalmente dos meus amigos. Os meus amigos surfavam há muito tempo e eu dei um salto gigantesco e eles falaram, cara, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Eu falei, é o treinamento que eu estou fazendo de simular o movimento fora d'água. Então isso foi muito interessante, ainda mais para cá que eu não tinha muitas oportunidades, né, para surfar sempre. Então isso foi um ponto muito legal. Eu sou do litoral de São Paulo, da cidade de Santos, e aqui é uma cidade que não tem tanta onda assim, não é tão constante como, por exemplo, Guarujá, Praia Grande, por conta de ser uma baía. Então a ondulação ela demora um pouco mais para chegar até aqui e precisa de um pouco mais de força. Então a minha evolução ela estava sendo lenta, sabe? Sendo devagar. E eu não estava muito contente com isso. E aos poucos eu fui me desenvolvendo, fui melhorando o meu surf, fui melhorando também a minha didática, fui criando a minha própria didática, o meu próprio jeito de ensinar os alunos, fui tendo feedbacks muito positivos e isso aos poucos foi agregando, né, na minha carreira. Depois eu fui linkando os pontos e eu falei assim, cara, não tem como eu apenas treinar a técnica e a parte física, né? Não vai ser treinando técnica que eu vou remar mais forte, que eu vou mandar uma batida mais explosiva, que eu vou durar mais tempo dentro da água. Eu preciso fazer um treino específico. Só que não adianta também ir para uma academia e fazer apenas um treinamento resistido comum, treinamento de musculação, principalmente o mais famoso, de hipertrofia. Hoje em dia é totalmente diferente, né? E bem naquela época, que foi mais ou menos ali por volta de 2023, 24, que eu me apaixonei pelo treinamento funcional, levando em consideração toda essa questão que eu havia pensado, né? Poxa, já tô querendo alguma coisa física. Não quero musculação porque eu acho chato. E aí entrou o treinamento funcional na minha vida, onde eu conheci através do mestre Cauê La Scala, uma das referências do treinamento funcional aqui no Brasil, um dos melhores professores que eu já vi. E comecei a consumir os livros dele, gostei e comecei a estudar a fundo. Depois fui em cursos e aí começou, né? Comecei a falar comigo mesmo. Eu vou ser um professor de surf fora da água com o treinamento funcional. Então eu vou ajudar as pessoas a renderem mais dentro da água, ter mais explosão, ter mais resistência, ter mais força máxima. E ao mesmo tempo também eu vou mostrar para elas a técnica do surf que eu venho aplicando em mim mesmo. Vinha vendo que estava dando resultado, então falei, por que não? Né? E aí as coisas do universo vão acontecendo. A minha namorada, a Luíse, ela trabalhava numa loja. E aí a dona de um centro de treinamento foi nessa loja, falou que estava precisando de um professor para dar aula de treinamento para o surf, né? Treinamento físico para o surf. E aí ela já falou de mim, aí eu já falei, bora. Acho que o primeiro mês eu passei 2 semanas indo lá, no lugar, a gente fez toda a divulgação e não veio um aluno. Só veio os meus amigos que me apoiaram, meu namorado, minha família. E aos poucos eu não desisti, continuei fazendo meu trabalho e foi onde, ali no centro de treinamento DKG, eu me tornei o profissional que eu sou hoje. Eu sou muito grato a eles, ao Dilmar Guedes, referência da educação física aqui no Brasil, mestre Dilmar Pinto Guedes, a Ana Guedes e ao Cron Marcili Guedes também, que foi praticamente meu mentor lá, enquanto eu estava lá na DKG. Ele que treina, né, a parte física, ele que é responsável pela parte física dos atletas do CT aqui de Santos, então Ed Groja, Marcos Correia, Júlia Santos, João Arthur, enfim, todos esses atletas de elite passam nas mãos dele, no centro de treinamento do DKG. Então, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo, estava entendendo a minha aula, eu também estava vendo eles treinando do nosso lado e eu tentando ver, cara, o que eu posso fazer com esse treino de atleta, transformar algumas partes em um treino de surfistas amadores para tentar entregar uma coisa, né, de prato cheio, uma coisa de qualidade. Então é uma história muito louca, foi acontecendo várias coisas e eu sou muito grato a isso. E ao longo desses anos eu fui conquistando, né, todas essas oportunidades de aprendizado,
tenho hoje meus certificados aqui, graças a Deus, muito feliz com isso. Vou finalizar agora a pós-graduação. E eu fiquei aí 2, 3 anos até que chegou um momento que as minhas aulas lá estavam tendo fila de espera. Foi um boom aqui na cidade de Santos. Todo mundo queria treinar lá, não tinha tantos horários, então acabava ficando um pouco difícil. A galera foi ficando muito satisfeita, eu fui entendendo a minha metodologia, fui montando a minha própria metodologia e mostrando o que o treinamento funcional pode fazer, né, para agregar na performance do surf e o que o treinamento técnico também pode fazer para agregar positivamente no surf. E desde então eu já montei meu próprio negócio hoje em dia, já toco ele, já trabalhei em piscina de onda também em São Paulo, no Beyond the Club, uma piscina de ondas espetacular com a tecnologia Wave Garden. Tive a oportunidade de estar do lado dos prós, do Medina, Felipe Toledo, baita oportunidade lá, uma experiência de base de 2 meses, depois acabei não conseguindo ficar por conta da minha agenda. Bom, depois que eu dei a minha introdução, vamos agora sim começar a palestra de vez aqui, falando sobre o tema da palestra, o treinamento neuromotor como potencializador na evolução técnica do surf. Basicamente, o treinamento neuromotor ele vai ter 2 características principais e fundamentais. A conexão entre a parte neural e a parte funcional do nosso corpo, a parte motora. Elas sempre estarão interligadas, tanto no nosso dia a dia quanto em qualquer outro movimento que a gente realize, tanto no esporte quanto fora dele. Então, para eu estar falando aqui com vocês, eu estou realizando uma série de sinapses e fazendo transcrições neuromotoras, pensando inconscientemente no que eu vou fazer e automaticamente o meu corpo ele responde a isso, certo? Então a gente pode pensar como, por exemplo, escovar um dente. A gente passou a vida toda escovando o dente com uma das mãos. A partir do momento que eu escovo o dente, eu nem penso como eu estou escovando, eu consigo escovar, alcançar todos os lugares. Agora, quando eu, por exemplo, pego a minha mão esquerda, que eu praticamente nunca usei escovando o dente, você consegue reparar uma grande de uma diferença. Você consegue perceber uma grande de uma diferença. Por quê? Porque a minha mão não está treinada o suficiente para conseguir competir com a minha mão direita, porque a minha mão direita fez isso todos os dias, 3, 4 vezes no dia. Então, isso foi criando essa memória motora, foi treinando, né, o meu movimento para que hoje eu conseguisse dominar ele. Então, basicamente, essa é a mesma ideia que a gente quer trazer para o treinamento técnico. Quando a gente pensa em técnica, o surf hoje, ele está ficando cada vez mais elitizado, ele está ficando cada vez mais profissional, mas para um dos lados, a parte de atletas, a parte profissional. Agora, quando se trata da parte amadora, ainda tem uma área muito escassa de profissionais qualificados que consigam integrar a técnica para aqueles surfistas que desejam evoluir. Então essa é a minha missão, essa é a minha meta, ajudar os surfistas a evoluir tecnicamente através desse treinamento neuromotor. Então basicamente, se você está dentro da água, todos os estímulos são muito rápidos. Você praticamente não pensa no momento de surfar. O surf ele é muito mais complexo do que se parece. Ele envolve uma mecânica muito complexa. E é necessário estudar biomecânica, ou seja, o estudo dessas forças que são aplicadas no movimento desse organismo biológico para você conseguir entender realmente, de fato, como aplicar aquilo. Ao invés de você ficar tentando, errando o tempo inteiro, pessoas já pensaram, opa, peraí, deixa eu tentar entender isso fora do mar para eu conseguir chegar dentro dele e conseguir aplicar com mais facilidade. Então isso chegou um pouco mais recente ao surf, já tem há muito tempo, mas está alavancando agora. Porém, se você parar para pensar, tenista, ele faz o treino de sombra para bater com a raquete, ele às vezes usa a raquete sem bolinha só para trabalhar o swing dele. O lutador de boxe, ele faz sombra, ele faz shadow, ele finge que tem alguém na frente dele, ele imagina para quê? Para ele trabalhar a coordenação, a memória do jab, né, do gancho, e por aí vai. Todo esporte tem isso, certo? E no surf não pode ser diferente. O surf precisa ter essa base consolidada, principalmente, é claro, já tem uma base forte vindo dos atletas, principalmente das categorias menores, mas precisa principalmente para surfistas amadores, que eles têm muito gás para evoluir, eles querem muito evoluir, porém eles não têm praticamente o mínimo de embasamento técnico para conseguir alcançar aquela evolução. Treinamento neuromotor
Ele é um treinamento que atua principalmente com o aprimoramento das ligações elétricas e nervosas entre o nosso cérebro, neurônios e a nossa musculatura, tá? Melhorando o recrutamento dessas musculaturas, melhorando sua ativação, sua performance. Eu trouxe 2 estudos aqui. O primeiro deles é um artigo publicado em 2017 com o tema Neuroplasticity During Motor Learning with Motor Imagery Practice, Review and artigo de revisão narrativa, onde reuniu estudos utilizando estimulação magnética transcraniana, TMS, ressonância magnética e outras técnicas de neuroimagem para investigar os efeitos da visualização, ou seja, imagética motora no cérebro, onde concluíram que a prática mental ativa tanto o córtex motor quanto vias espinhais do nosso corpo humano. O cérebro é capaz de reorganizar os seus circuitos mesmo sem movimento físico. E que quando associado à prática do movimento, a imagética potencializa a aprendizagem motora e melhora a execução da técnica, tanto num movimento de exercício físico quanto também de atividade, como a parte técnica. E o segundo deles é um artigo publicado na PubMed Central de 2016, com o tema Online and Offline Performance Gains Following Motor Imagery Practice. Eles fizeram uma revisão abrangente sobre os estudos comportamentais de neuroimagem em relação à tarefa de imaginar certo movimento e compararam resultados de aprendizagem, consolidação da memória motora e alterações cerebrais após o treinamento mental. E eles concluíram que a imagética motora melhora a aprendizagem de habilidades motoras. E olha que interessante, ela ativa redes neurais muito semelhantes às redes que nós utilizamos durante a prática de um movimento. Que parte do aprendizado continua sendo consolidado e lapidado mesmo após a prática técnica, inclusive durante o sono, reforçando a memória motora e favorecendo a evolução técnica. Então, pessoal, tem muitas evidências hoje em dia que consolidam e que comprovam que imaginar o movimento já ajuda a você a evoluir. Imagina então quando você imagina e realiza ao mesmo tempo. O surf nós não temos, claro, descontando as piscinas, nós não temos a mesma condição sempre para treinar a mesma coisa sempre, como no skate. Então imagina quando você traz isso para fora da água, você pode praticar quantas vezes você quiser, até você entender o movimento por completo. E isso vai aprimorar a sua neuroplasticidade cerebral, a sua capacidade neural e motora para aprimorar o movimento e você melhorar a sua visualização do movimento, a plástica do seu movimento, a sincronia das suas redes neurais para aquele movimento. E aí onde entra o meu treinamento técnico, onde eu simulo os gestos que são realizados dentro da água, fora dele. O surf ele tem uma parte muito importante, a biomecânica, que basicamente é o estudo da força do movimento. Você tem tanto a cinética quanto a cinemática. E é importante analisar ambos desses fatores para você conseguir chegar num resultado final incisivo. Então você trazer o diagnóstico para aquela pessoa. Então você tem partes prontas, ou seja, eu sei exatamente como funciona uma subida, um drop. A pessoa nunca subiu, então vou trazer aquela parte pronta para ela. E eu também tenho a parte que eu preciso desenvolver ali na hora. A pessoa já surfa, mas sobe errado. O que ela precisa melhorar? O que ela tem que corrigir na mecânica dela para ela depois conseguir surfar mecanicamente correto? Galera, basicamente isso é para aprimorar a performance e diminuir o esforço. Aumentar rendimento, ter pouco esforço. É para isso que a técnica está presente. Então eu trouxe hoje aqui um exemplo de um aluno meu e cliente, amigo hoje em dia também, o Ricardo Seron. Ele está comigo há 3 meses. Ele é um entusiasta do surf, surfa há um tempo já, surfa há alguns anos, desde adolescente, né? Hoje em dia ele já é um pouco mais velho, ele tem na faixa de 30 e poucos anos. Ele voltou a surfar há alguns anos atrás, mas ele sentia muita falta dessa técnica. Ele sentou comigo e falou: Fá, eu quero melhorar minha técnica. Eu quero estar na onda e saber o que fazer. Eu quero ler a sessão e saber o que eu mando ali, como eu mando. E esse é o principal fator. Falei, não, vamos nessa.
Então a gente começou a desenvolver o treinamento técnico. Tá passando algumas imagens aí, onde vocês conseguem ver o treinamento técnico da subida, do direcionamento, da aceleração. É muito importante você entender que cada um tem o tempo, cada um tem um tempo específico para aprender aquilo. E às vezes você vai conseguir mostrar para ele de uma maneira, às vezes você não vai conseguir mostrar para ele com apenas uma forma de ensinar, você vai precisar buscar outros meios, como educativos, por exemplo. Então tem alguns vídeos aí sobre educativos que ele está fazendo, educativo da aceleração, educativo da cavada. Enfim, o que eu quero chegar mesmo é no cutback de frontside e no cutback de backside. Recentemente eu fiquei muito feliz porque ele me mandou 2 vídeos mostrando a evolução dele nitidamente. Eu fiquei de boca aberta, eu fiquei de queixo caído. A gente está fazendo treinamento técnico uma vez na semana e durante as semanas ele vem fazendo o meu treinamento específico funcional para surfistas. E a melhora está sendo absurda. Mantendo no treinamento técnico, o que a gente buscou fazer? Olha só que interessante. Nós treinamos o cutback fora, porém ele ainda estava tendo dificuldade no encaixe do posicionamento do corpo dele. Ele já tinha entendido a biomecânica, ele já tinha entendido que ele precisava colocar o peso na perna de trás no momento de realizar a cavada, que ele precisava colocar o peso na perna da frente no momento de realizar a volta da manobra. Ele entendeu que ele precisava utilizar o braço de trás dele como pivô, o braço de cima como guia, o olhar. Porém, não estava encaixado. Então, o que a gente fez? A gente simulou a posição que ele encontraria dentro da água com a angulação da onda. Que isso é o desafio maior que a gente encontra no treinamento técnico, né? A gente não consegue simular o flow, a velocidade, a inércia e nem a angulação. Mas de resto a gente consegue simular tudo. O tempo, né? O movimento, as forças. Então a gente tentou trazer um pouco dessa angulação para ele, onde ele conseguiu entender o encaixe do quadril, o encaixe da pelve, né? O posicionamento do joelho, o valgo dinâmico correndo no joelho de trás, e por aí foi. Depois que a gente achou essa movimentação, olha a melhora que ele teve no cutback. Fora da água ainda, então ele entendeu, conseguiu encaixar melhor o quadril, conseguiu trabalhar melhor o tempo, ou seja, entendeu de uma vez por todas o que ele precisava fazer. Ele talvez ainda assim não estava masterizando o movimento, ele talvez não estava realizando o movimento por completo dentro da água, mas pelo menos ele sabia como chegar lá. E aí ele me mandou uma mensagem: Fá, dá uma olhada, olha o que eu mandei hoje. E pessoal, o resultado é magnífico. Dá uma olhada no vídeo aí. Para um surfista que não fazia nem 70% disso, depois de 3 meses de treinamento está conseguindo realizar isso, é algo impressionante. Dá uma olhada no movimento de backside dele. A gente fazendo o treino de backside, ele entendendo a aceleração, ele entendendo a curva, entendendo o posicionamento mecânico do corpo, entrando na biomecânica do movimento do surf. E olha depois o vídeo que ele me manda, cara, falando: consegui mandar uma curva. Olha a curva que ele faz totalmente na técnica. Se você compara os movimentos, a qualidade do vídeo não está tão boa, que ele pegou numa câmera. Mas isso é magnífico. Então esse é o ponto, tá, pessoal? O treinamento técnico ajuda e ajuda muito e está mais que comprovado. Então se você quer evoluir no surf, treine fora d'água para você evoluir mais rápido, para você entender o que você tem que fazer lá dentro. E o seu corpo já se adaptar com todos esses detalhes que a gente viu. É claro que a gente tem que levar em consideração o seguinte: eu utilizo exemplos de surfistas profissionais fazendo em câmera lenta. Às vezes eu mesmo tenho um bom exemplo de eu mesmo fazendo o movimento em câmera lenta. Mostro antes da gente praticar para ele já começar a visualizar. Isso é muito importante. Então, por exemplo, esse é o exemplo que a gente deu do cutback de frontside. Tá igual? Tá fluido? Olhando fora? Claro que não. Mas primeiro, é muito importante entender a técnica. Você vai ficar meio travado, porque você ainda está tentando desenvolver, pensar em cada detalhe do seu corpo, cada postura, cada movimento. Depois que você domina a técnica, aí você começa a trabalhar e refinar o seu estilo. Então a técnica vem primeiro, depois vem o estilo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E para resumir, o que vai ser melhor para evoluir no surf? Treinamento funcional ou um treinamento técnico? Ambos.
tá? Ambos se complementam. E principalmente o intuito dessa palestra hoje foi mostrar a importância do treinamento técnico. Não adianta só treinar força, treinar treinamento funcional, enfim, você precisa da técnica, sem peso, seu corpo, imaginação, você presente no movimento e entendendo como ele funciona. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão e muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse evento, que tenho certeza que terão muitas outras edições e será um sucesso. Então, muito obrigado, Sebastian, e toda a sua equipe. Obrigado a vocês que me assistiram até aqui. E quero aproveitar e deixar aqui minha rede social, FazTimers, no Instagram. E aproveitar e falar também um pouco rapidinho sobre os meus produtos. Então, eu tenho meu site, www.fabriciosteimetz.com.br, onde nele eu tenho alguns dos meus produtos. Eu tenho meu treinamento funcional específico personalizado para surfistas, onde eu tenho tanto atendimento presencial aqui na região de Santos, como também atendimento online através do aplicativo MFit Personal, onde lá eu consigo montar uma sessão de treinamento específica para o que você está precisando no surf, para eu conseguir ajudar você a extrair o melhor do seu surf dentro da água. Tá? Os treinos eles são gravados e os treinos eles são todos bem explicados, tem o vídeo de cada treino, tem vídeo de mobilidade para você começar aquecendo o seu corpo, depois tem o bloco principal do treino, depois tem uma parte cardiorrespiratória no final. Todos os treinos têm todas as especificações do que a gente vai fazer naquele mês, do que a gente vai estar fazendo naquele ciclo, qual que vai ser o foco principal. Tem séries, repetições, tempo de descanso, escala de esforço subjetiva, quanto que você vai fazer de esforço naquela sessão de treinamento. O meu acompanhamento semanal, para a gente ir conversando e vendo como que está fluindo. Né? Depois disso, eu também tenho o meu curso, Insight Technique, onde eu ensino a base teórica e técnica das principais posturas e manobras no surf. Então é um curso de 10 videoaulas, onde ele é disponível nos áudios português original e dublado profissionalmente com a minha voz em inglês, o curso completo, gravado em 4K, onde tem ali diversas imagens, gráficos e comparações na terra e dentro d'água, eu fazendo o movimento. A gente pratica junto o movimento e eu explico passo a passo de como você vai dominar e realizar o movimento de subida, posicionamento, aceleração, tipos de cavada, cavada aberta, cavada fechada, cutback, batida e rasgada. Tudo isso de frontside e de backside. E também você tem 2 módulos, o módulo para regular e o módulo para goofies, onde o movimento fica ali espelhado, então ninguém sai perdendo, só ganhando. O curso ele tem garantia vitalícia, a partir do momento que você faz o investimento uma vez, você fica com ele para sempre e você ganha o meu contato para a gente sempre trocar uma ideia, você sempre ficar perguntando suas dúvidas, a gente vai conversando, vai ajustando e por aí vai. Além disso, também tem o meu serviço de videoanálise, onde a gente senta juntos em uma videochamada ao vivo e analisa 10 ondas suas surfadas, onde a gente consegue corrigir diversos pontos ali com um aplicativo especial, onde eu consigo deixar o vídeo em câmera lenta, marcar o que você pode fazer ali na linha, circular alguns detalhes importantes. Depois a gente termina ali com você anotando um relatório, que é muito importante você anotar para aprender. E aí depois de uns meses você aplica e a gente tem novos vídeos e vai evoluindo e progredindo a partir daí, entendendo onde que a técnica pode encaixar durante a linha da onda. E para finalizar, eu tenho também o meu e-book Insight Surf, um livro online com 400 páginas, onde eu falo sobre tudo do mundo do surf. É um guia de surfista para surfista. Então, desde a história do surf até os tipos de prancha, tipos de rabeta, tipos de quilha, como que uma prancha é feita. Eu fui numa fábrica de surf, né, de pranchas de surf, aqui em São Vicente da Tona. Eu fui na melhor fábrica de parafinas do mundo, a Full Ox, a gente viu como que a parafina é feita. Eu falo sobre todos os equipamentos do surfista, o que você deve saber. Eu falo sobre leitura de previsão de onda, tipos de fundo, tipos de onda, como a onda é formada. Tem convidados especiais como o Vitor Bernardo, falando sobre a rabeta simétrica, surfistas profissionais falando como mandar um aéreo pela sua primeira vez, picos de surf no mundo onde você pode visitar, fotos profissionais do Ricardo Borg. Então, assim, tem muita coisa legal, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, entre em contato comigo, me manda uma mensagem ou então acesse o meu site e eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Eu me chamo Fabrício Alcântara Steinmetz, sou profissional de educação física, pós-graduando em fisiologia do exercício e atuo
com especialidade no treinamento desportivo e técnico para surfistas. Obrigado, aloha e que o surf sempre cresça cada vez mais. Muito obrigado. Grande abraço.